Boa noite mais uma vez. Eu queria saber aqui, quem que está nos visitando pela primeira vez aqui no refúgio? Dá um sinalzinho com a mão só para a gente saber. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Amém. Essa noite eu queria trazer uma continuação da palavra que nós ouvimos no domingo passado, da pastora Sheila. Ela falou sobre comunhão verdadeira. E a gente vai estar se aprofundando um pouco mais em alguns tópicos que ela mencionou. E eu queria convidar você mais uma vez a ficar de pé, para que antes da gente entrar na palavra, a gente pudesse fazer uma oração. Sabe, queridos, essa semana até o irmão Manolo compartilhou no grupo do Devocional dos Homens que muitas vezes a gente sente aquela dificuldade quando nós temos o nosso tempo com Deus, o nosso devocional, quando a gente senta para ler a palavra de Deus ou para ter o nosso tempo de oração, e parece que você começa a sentir aquela inquietação. Ou parece que você fica apático quando você pega a palavra de Deus na mão para ler ou para orar. Sabe por quê, queridos? Porque existem áreas da nossa vida que ainda não estão convertidas. E quando a gente pega a palavra de Deus e nós começamos a ser confrontados, e na oração o Espírito Santo começa a nos incomodar, isso nos causa um desconforto. E muitas vezes a gente chega na igreja dessa forma também. E nós viemos aqui no louvor, e às vezes a gente acha que tem alguma coisa que está muito alto, alguma coisa que não está certo, que não está sendo bem tocado, mas o problema está em nós, está na nossa alma. Porque o propósito de nós adorarmos aqui ao Senhor como igreja tem que ser maior do que um instrumento, tem que ser maior do que alguém cantando. E quando nós enchemos a nossa alma de tudo quanto é coisa durante a semana, e a gente chega aqui e acha que vai sentir a presença de Deus de uma forma fácil, não é bem assim, queridos. Nós precisamos nos limpar, nós precisamos nos purificar, nós precisamos nos arrepender. Eu queria te convidar para que nessa hora você fechasse os teus olhos mais uma vez, para que a gente pudesse orar, mesmo dando comando à nossa alma. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar nessa noite mais uma vez, Senhor. Pedindo a Tua misericórdia, Senhor. Pedindo o Teu perdão, Senhor. Pedindo, Senhor, que a Tua graça nos alcance, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, todo pensamento, todo sentimento, Senhor, que se levanta contra a Tua vontade e o Teu propósito para as nossas vidas, Senhor, nós rejeitamos, Senhor. Nós sujeitamos a nossa alma, Senhor, ao Teu Espírito Santo que está nesse lugar, nessa hora. E nós dizemos, alma, aquieta-te. Ouve o que o Senhor tem para dizer nessa noite. Que o Teu Espírito, Senhor, toque em cada mente agora, Senhor, em cada coração, Senhor, em cada um, Senhor, de uma forma especial, Senhor. Senhor, porque o problema não está, Senhor, na semente que é lançada, mas sim na terra que a recebe, Senhor. Se a terra é infértil, Deus, se a terra, Senhor, está, Senhor, com espinhos, se ela é pedregosa, Senhor, então é por isso que não frutifica, Senhor. Por isso tem misericórdia de nós, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, o nosso coração é infrutífero, Senhor. A nossa alma e a nossa carne, Senhor, tentam dominar, Senhor, sobre o Espírito, e essa é uma luta, Senhor, que nunca vai ter fim até o dia da Tua volta, Senhor. Mas nós queremos sujeitar a nossa alma a Ti nessa hora, Senhor. Toda a resistência no mundo espiritual, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tenta nos impedir de alcançar aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Senhor, nós rejeitamos, Senhor. Na autoridade do nome e do sangue de Jesus, Senhor, nós clamamos, Pai, para que a Tua presença venha nesse lugar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo habite nesse lugar e que a Tua palavra seja transmitida, Senhor, de forma clara, Senhor. Que o Senhor, pela Tua misericórdia, use, Senhor, a minha vida, Deus. Eu não sou nada, Senhor. Eu não sou nada, Senhor, diante de Ti, Senhor.
Eu peço, Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua a cada dia, Senhor, assim como cada um de nós aqui, Senhor. No nome santo de Jesus é que nós oramos, Senhor. Amém. Pode se assentar, queridos. Já queria dizer para vocês que eu não estou bravo, tá? Mas nós muitas vezes precisamos dar esses comandos para a nossa alma. Muitas vezes nós precisamos nos sujeitar àquilo que o Espírito Santo quer fazer. E parar de achar desculpas. Colocar desculpas, situações em que as coisas não estão fluindo. E buscar a Deus de uma forma intensa. Amém? Que você possa, a cada domingo, sujeitar a tua alma ao Senhor. Que o teu culto de adoração não se resuma somente a meia hora antes do culto. Muitas vezes, meia hora antes do culto, você está discutindo com a tua esposa, com o teu esposo. Você vem no carro brigando. Que você possa se policiar e entender que o teu culto é muito mais lá fora do que aqui dentro. Aqui dentro a gente vem somente entregar aquilo que nós fazemos durante toda a semana para o Senhor. E também é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, amém? A pastora Sheila falou sobre comunhão verdadeira. Essa comunhão com o Senhor. Ela mencionou que nós podemos fazer de Jesus um ídolo. Mas como assim fazer de Jesus um ídolo? Como se nós colocássemos Jesus numa estante e nós só tivéssemos contato com Ele quando precisássemos de algo. Então, nós usamos Jesus e colocamos Ele de novo numa estante. Mas nós podemos fazer isso? Como que nós fazemos isso? Eu queria convidar você a abrir a Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 32. Você que for encontrando, por favor, se coloquem de pé. Em pés, né? São 2 pés. Amém? Êxodo 32, versículo 1 até o 9. Se você está de pé, eu vou entender que você achou. Você que porventura não trouxe a palavra de Deus, se coloque em pé mesmo assim, em reverência à palavra de Deus. Amém? Eu vou ler. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a esse Moisés, a esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam em suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e formou o ouro em um burril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, ouvindo isso, edificou um altar diante dele. E Arão apregou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe. E disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Amém? Pode se assentar. O que nós vemos aqui nesse texto, queridos, é chocante. Primeiro porque o povo diz que
quem tirou eles do Egito foi Moisés. Mas na verdade não foi Moisés, foi o Senhor, através de Moisés. E todos os sinais que eles viram não foram suficientes para manter a fé deles por um longo período. E o Senhor aqui diz que o povo estava com o coração obstinado. O que aconteceu? Eles não tiveram a paciência de esperar Moisés descer do monte. Eles simplesmente, para resolver a situação e ter a quem adorar, tomaram a frente e construíram com as próprias mãos um Deus para eles mesmos. Nós podemos fazer isso com Jesus, infelizmente. Mas de que forma? Quando nós não temos paciência, quando nós não sabemos esperar uma direção do Senhor e resolvemos as situações como nós achamos que é correto, nós estamos fazendo de Jesus um ídolo. Sabe, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Ele presenteia aqueles que o buscam. Então, não é que eu estou querendo dizer aqui para vocês que nós não temos que pedir ao Senhor, porque a Bíblia é clara sobre isso, ela diz que sim, nós temos que pedir, nós temos que buscar. Mas o cerne, o centro da questão é qual é a motivação de nós buscarmos aquilo que nós buscamos diante do Senhor. Por que nós buscamos? Por que nós pedimos ao Senhor? Muitas vezes a gente é egoísta, a gente pensa somente nos nossos próprios problemas e nas suas soluções imediatas. Muitas vezes a gente quer soluções imediatas. Imagine como que seria se nós nos achegássemos aos nossos familiares, aos nossos amigos, aqueles que fazem parte do nosso círculo, somente quando nós precisamos de alguma coisa. Nós temos uma palavra para esse tipo de gente, e é interesseiro. Eu acho que talvez isso soe um pouco duro, mas eu estou me colocando aqui junto com vocês. Muitas vezes nós somos interesseiros. Muitas vezes nós nos aproximamos do Senhor com segundas intenções. E essa reflexão hoje é para que a gente possa sondar mesmo o nosso coração, sondar a forma como nós temos nos achegado diante de Deus. Quando o Senhor diz não para nós, ou quando a resposta daquilo que nós estamos buscando demora a vir, nós mantemos a comunhão com o Pai? Ou nós rompemos? Tomamos para nós deuses que nos apontem um caminho. Sabe, nós precisamos aprender a nos prostrar diante de Deus, a jejuar, a orar, a buscar a sua face, até que tenhamos uma direção vinda dEle. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia também. Vamos ler mais um texto que fala um pouco sobre isso, queridos. Lá em Lucas. Abra a palavra de Deus em Lucas capítulo 15. Um texto bem conhecido. Lucas 15, versículo 11 até o 24. Amém? Lucas 15, do 11 até o 24. Diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades.
E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém. Nesse texto a gente começa vendo que o filho pródigo fez uma exigência ao pai. Já tem um verbo de imposição ali, dizendo: dá-me a minha parte na fazenda, me dá, eu quero. Quando ele começou a fazer isso, iniciou a sua ruína e o seu distanciamento do pai. Porque naquela cultura, quando ele fez isso, é como se ele dissesse ao pai que o pai estava morto. Porque você pediu uma herança de alguém que ainda está vivo, o desejo, na verdade, do coração dele era que o pai tivesse morto. Era como se ele dissesse ao pai: você não está sabendo suprir as minhas necessidades. Eu vou tomar conta disso. Me dá o que é meu. Dá-me o que é meu. Quando ele fez isso, então começou a ruína. Os nossos desejos egoístas, muitas vezes aquilo que nós desejamos, as intenções do nosso coração, elas podem nos matar espiritualmente. E sabe, o mais difícil de tudo isso é que muitas vezes esses desejos não são coisas ruins. Elas vêm disfarçadas de um alívio, de uma fuga, de um refrigério. E nós começamos a insistir com Deus para ganhar aquilo que nós queremos. Como se fosse obrigação de Deus nos dar alguma coisa. O que nós temos exigido do Senhor? Sabe, quando ele pediu essa herança, ele disse que o pai dele estava morto, foi como se ele falasse isso. Mas nós lemos lá no versículo 24, que quem realmente morreu foi o filho. Porque depois, quando ele volta, o pai diz assim: esse meu filho estava morto. Quando nós começamos a exigir de Deus coisas para suprir as nossas necessidades egoístas, nós começamos a morrer espiritualmente. A nossa alma começa a tomar conta. A nossa carne começa a tomar conta. Que nessa noite, queridos, nós possamos refletir se realmente nós temos buscado a Deus da forma correta. E eu quero falar com você também sobre isso. Se existe uma forma correta de buscar a Deus, porque não adianta somente eu aqui apontar um problema que nós temos, que é do nosso caráter, da nossa humanidade, e não dizer para você o que você deve fazer. Eu não posso falar, mas a Bíblia pode. E é isso que eu quero fazer nessa noite. Algumas perguntas que eu queria fazer para nós, queridos, são: nós nos importamos com o que o Senhor deseja? O que se passa no seu coração? O que se passa no coração
de Deus. O que nós temos feito com a sua noiva, eu e você, a igreja. Como nós temos tratado essa comunhão, essa intimidade que nós temos aqui. Quando Deus começa a te lapidar em coisas do teu caráter, em coisas que você precisa ser tratado, talvez a tua primeira atitude é fugir pela porta dos fundos. O que nós temos feito com a noiva do Senhor? Porque a Bíblia diz: não deixai de congregar, como é costume de alguns. Se Deus se importa com a sua igreja, se nós somos sua noiva, o que nós temos feito com a noiva dele? E mais, o que nós temos feito com aqueles que ainda não sabem que são a noiva deles e que estão lá fora? Nós nos importamos em desenvolver um relacionamento com ele? Como nós nos aproximamos do Senhor? Nós precisamos aprender, queridos, a nos relacionar com ele de forma sincera e íntima, sem máscaras, sem falsidade, sem enganação. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. A Bíblia diz também que o Senhor, ele é fogo consumidor. Não existe nada que possa passar despercebido aos seus olhos. Quando nós chegamos diante dele, quando nós prostramos os nossos joelhos, quando nós levantamos as nossas mãos aqui na adoração, o Senhor sabe exatamente o que está se passando no nosso coração, na nossa mente. Ele conhece todos os nossos pensamentos. Antes mesmo que eles saiam à nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos pensar. Isso é de difícil compreensão para nós. Esse Deus todo-poderoso, esse Deus santo, esse Deus que é fogo consumidor, deseja se relacionar comigo e com você. Ele não quer que nós façamos dele somente um ídolo. Ele não quer ser uma coisa que você pega no domingo e larga na segunda-feira. Isso é uma questão de vida ou morte. Eu não quero trazer um peso sobre você nessa noite, porque a Bíblia diz que os fariseus colocavam fardos pesados sobre as pessoas, mas eu preciso te alertar. Relacionamento com Deus é questão de vida ou morte. Ou nós aprendemos a nos relacionar com o Senhor, ou nós estamos perdidos, nós estamos lascados. Como nós temos nos aproximado do Senhor? Queria convidar você a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 8 e 9. Esses textos que nós lemos são muito conhecidos. E aqui fala o relato da queda, mas eu quero só me ater a esses dois versículos. Diz assim a palavra de Deus: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Quando o homem pecou, a primeira pergunta do Senhor não foi o que você fez. Depois ele perguntou. Mas antes, o Senhor pergunta: aonde estás? Por que ele faz essa pergunta? Porque ele deseja ter intimidade. Aqui na nossa imaginação santificada, né?
Se você gosta de viajar como eu, assim, nos pensamentos, viaja um pouquinho comigo aqui agora. Era como que o Senhor estivesse dizendo assim: por que você se afastou de mim, Adão? Por que você foi para longe? Eu te quero por perto. E Ele continua desejando isso até hoje. A Bíblia diz que Adão e Eva ouviram a voz do Senhor no jardim. Como assim ouviram a voz do Senhor no jardim? Com quem que Ele conversava? Mais uma vez, usando a nossa imaginação santificada, eu acredito que a conversa era em três: Pai, Filho e Espírito Santo. Será que talvez eles falavam sobre o pecado que tinha acabado de nascer no coração do homem? Provavelmente Deus estava falando da necessidade do Filho vir à terra, se fazer homem, viver uma vida inteira sem pecado, ser crucificado, ressuscitar, subir aos céus. E mais, a conversa deles deve ter passado também que depois de tudo isso, o Espírito Santo seria enviado. E é esse Espírito que habita dentro de mim e de você. Essa graça, esse tesouro que nós temos dentro de vasos de barro, o Espírito Santo que habita dentro de mim, habita dentro de você. A partir do momento em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso espírito é vivificado e o Espírito Santo de Deus vem fazer morada dentro de mim e de você. Que amor é esse, queridos? Você pode ver o amor de Deus dessa forma tão grande, perguntando: onde estás? E esse amor dele sendo respondido, ele quer que nós estejamos tão próximos dele, ele deseja que nós estejamos tão perto dele, que ele está dentro de você. Você já parou para pensar nisso? Vocês estão entendendo, queridos? O Espírito Santo habita dentro de você. Eu queria que você abrisse em 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, versículo 19. Também um texto bem conhecido. Diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo. Volta um pouquinho ali em 1 Coríntios capítulo 2. Vamos ler mais um texto que fala sobre isso. 1 Coríntios 2, do 9 ao 11, diz assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Com base nisso, com base em nós sabermos que o Espírito Santo habita dentro de nós, sabemos que o Espírito Santo tem ciúmes de nós, e saber que esse mesmo Espírito sonda as profundezas de Deus, parece que o Senhor quer nos dizer alguma coisa, com relação à intimidade, com relação a esse poder que está dentro de nós. Ele deseja ter intimidade conosco.
E essa intimidade, como eu falei para vocês, queridos, é uma questão de vida ou morte. E não é só nessa terra, é eterna. Eu queria convidar você a abrir mais um texto, queridos. Lucas capítulo 13, por favor, abra lá. Volta um pouquinho aí na palavra. Lucas capítulo 13. Versículos 25 até o 27. Lucas 13, 25 até o 27. Amém? Diz assim: quando o pai da família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Respondendo, ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Algumas versões falam assim: eu não vos conheço. Quando ele usa essa palavra conheço, conhecimento, não está ligado, queridos, a um conhecimento racional, mas sim a um conhecimento de experiência. Sabe? É aquele conhecimento do cheiro. É aquele conhecimento da intimidade. É aquele conhecimento que só é gerado através da convivência. Só é gerado através de estar aos pés do Rei dos Reis. Não é um conhecimento que pode ser adquirido de domingo a domingo, em 2 horas, 2h30, 1h30 de culto. É um conhecimento diário, cotidiano, profundo. O caminho é estreito, a porta é estreita, não mudou, queridos. Esse relacionamento com Deus exige um esforço da nossa parte, exige uma dedicação. Mas sabe o que é mais incrível? Nós não estamos sozinhos. Nós acabamos de ver o Espírito Santo habita dentro de mim, habita dentro de você. Como que nós podemos fazer isso na prática, queridos? Como que nós podemos nos relacionar com o Senhor de forma prática? Sabe, quanto mais eu penso nisso, mais eu vejo que não existe uma regra. Não existe uma fórmula. Existe uma fórmula para você se relacionar com o teu marido e com a tua esposa? Não. Cada dia é um dia. Você precisa construir um relacionamento. Os relacionamentos aqui na terra, eles são um reflexo daquilo que o Senhor deseja nos ensinar no céu. Se nós não construímos intimidade com o nosso marido, com a nossa esposa, nós não vamos conhecer eles. Com os nossos filhos. Quantas histórias eu já ouvi de pais que tiveram filhos, educaram, depois quando os filhos saíram de casa, simplesmente um olhava para o outro e eram estranhos, completamente estranhos dentro da mesma casa, porque não manteram o relacionamento. O Senhor deseja nos ensinar da mesma forma. Então, como praticar esse relacionamento com o Senhor? João capítulo 4, versículo 23 diz que... Vamos abrir lá, queridos. João 4, 23. Um texto bem conhecido também. Diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O Pai procura sinceridade, verdade na adoração. Assim como também uma adoração em espírito, que é a essência de quem nós somos. Através do Espírito Santo que habita em nós, nós podemos oferecer essa adoração ao Senhor.
O que mais me chama a atenção nesse versículo é algo que eu li no livro do Asaf Borba. Se você não conhece Asaf Borba, eu incentivo você a procurar conhecer. É simplesmente um dos pioneiros da adoração no Brasil. Ele levou 20 anos para escrever esse livro. E quando eu estava lendo, eu sentia como se estivesse segurando algo precioso nas mãos. Algo de alguém que é experimentado da intimidade com Deus. E ele diz sobre esse versículo. O livro se chama Adoração quando a fé se torna amor. Se você quiser procurar, esse é o nome do livro, do Asaf Borba. Adoração quando a fé se torna amor. Ele diz que Deus não procura adoração. Adoração, como nós entendemos aqui, como uma bateria, um contrabaixo, uma guitarra, vozes, um teclado, uma gaitinha de boca, às vezes, né, Felipe? Deus não procura esse tipo de adoração, queridos. Ele não está interessado nisso, me desculpa te falar, mas ele não está, porque lá no céu ele tem muito melhor do que isso. Ele tem anjos, ele tem 24 anciãos, ele tem os 4 seres viventes que estão se prostrando diante do trono dele, 24 horas por dia, dizendo: Santo, 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 é aquele que era, que é e que há de vir. Ele não procura adoração, ele procura adoradores. Ele procura encontrar em mim e em você um coração de um adorador. Sabe por quê, queridos? Ele não quer o que você pode oferecer. Na perfeição dele, ele não quer o que você pode oferecer. Ele quer você. Ele quer você por inteiro. Ele quer você por completo. Ele quer a tua alma, ele quer o teu corpo, ele quer o teu espírito. Ele quer você num todo, todos os dias da tua vida. Isso que o Senhor deseja. Não existe regras na Bíblia sobre adoração, queridos. Existem exemplos. E eu sempre penso assim: exemplos são muito bons. Então ele nos deixou dicas na palavra. Hashtag fica a dica de Deus. Se você quiser procurar lá. Amém? Eu vejo um exemplo de adoração em Davi. 2 Samuel, capítulo 6. Você vai ler a história em que Davi vai buscar a arca na casa de Obed-Edom. E você vai ler ali que eles colocam a arca em cima de um carro. E em certo momento lá o boi tropica e a arca vai cair. Um homem vai segurar a arca e ele é fulminado na presença de Deus. Cai morto na hora. Aí só para deixar claro, né? Tem gente que fala: meu Deus, isso é coisa do Velho Testamento. Ser fulminado na presença de Deus. Deus era consumia as pessoas. Isso só acontecia no Velho Testamento. Mentira. Lá no livro de Atos, quando Ananias e Safira mentiram para o Senhor, eles caíram morto, duro, os dois. O Deus não muda, Deus é o mesmo. Ele é santo. Então, voltando para Davi, um exemplo de adoração, quando Davi vê essa cena, ele vê a santidade do Senhor e ele teme o Senhor. Eu acho que algo que nós precisamos aprender novamente é temer a Deus. Temer ao Senhor, a presença dEle. Ele é um Deus santo, consumidor. Ele é um fogo que não se apaga. E Davi, diante disso, a Bíblia diz que eles vão sacrificando muitos e muitos animais. E chega um momento em que ele coloca aquele turbante na cabeça e ele vai dançando diante da arca de Deus. Dançando e pulando, e a Bíblia diz que ele dança com todas as suas forças, com tudo que ele tinha, ele pulava e dançava diante da arca de Deus. Não existia exemplo para ele, queridos. Ele não tinha referência. Por isso que a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha intimidade com Deus. Eu acho que ele conhecia o cheiro das suas ovelhas, mas muito mais ele conhecia o aroma suave da presença de Deus. Então nós vemos em Davi um exemplo. Nós vemos também na vida
de Maria, em Lucas capítulo 7. Maria, em determinado momento, Jesus está na casa de um fariseu, em um jantar, aquela pompa toda, né, do jantar. E a Bíblia diz que Maria chega por trás dos pés de Jesus. Naquela época não existia cadeira, né, é o que falam provavelmente. Então se sentava à mesa dessa forma, né, e Jesus provavelmente estava com os pés para trás, imagino eu, né, a Bíblia não deixa isso claro. Só diz que Maria se achegou por trás dos pés de Jesus e ela começou a chorar e a derramar o seu coração ali. E ela disse que ela pegou um frasco de alabastro, que era um perfume muito caro, que significava 1 ano de trabalho naquela época, e derramou nos pés de Jesus. E ela chorava, e ela ungia os pés de Jesus com aquele óleo, e ela enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. Que gesto de adoração tremendo, queridos. Não é pelo valor, mas imagina você pegar 1 ano do teu trabalho e ofertar. Ela sabia quem estava naquele ambiente. Ela sabia que o Rei dos Reis estava ali naquele lugar. E aquilo chamou a atenção de Jesus. Aquilo chamou a atenção dele de tal forma que ele disse: vá, porque a tua fé te curou. Vai, não peques mais. Tua fé te salvou, desculpa. Nós temos outro exemplo de adoração, com muito menos referenciais ainda, que foi Moisés. Moisés cresceu no Egito, vivendo uma vida como um rei. E se você ler toda a história, você vai chegar lá no capítulo de Êxodo, capítulo 33. E você vai ver o momento mais íntimo, uma intimidade profunda de Moisés com Deus, porque a Bíblia diz que Moisés foi a única pessoa na terra que Deus falava face a face. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Olha bem no rosto dela. Assim, Deus falava com Moisés, face a face. E a Bíblia diz que Moisés foi chamado amigo de Deus. Em um determinado momento, é bem a sequência do texto que nós lemos no começo ali, onde eles fizeram aquele bezerro de ouro. E você vê, queridos, eu não sei se você consegue, se é loucura da minha cabeça, eu não sei. Se você consegue ler nas entrelinhas ali, primeiro, Deus sentido, falando para Moisés assim: esse teu povo aí, que você tirou do Egito, Deus estava ressentido, Deus estava chateado. A Bíblia diz que Deus sente ciúmes. Deus estava triste com o povo. E no capítulo 33 você vê ele falando assim para Moisés: olha, é o seguinte, eu prometi, eu vou cumprir, então vocês vão para a terra prometida, só que eu não vou. Eu vou mandar um anjo. Eu vou mandar um anjo na frente, ele vai limpar a terra para vocês. Porque nós podemos ver o que um anjo pode fazer ali nas pragas do Egito, certo? Na morte dos primogênitos, ele dizimou. Um anjo só do Senhor. Agora se imagine o próprio Deus, a santidade dele, o poder dele, se um anjo é capaz disso. Enfim. E Deus estava falando para Moisés: olha, eu não vou junto com vocês, eu vou mandar o meu anjo, mas eu não vou participar disso. E aí Moisés lança aquela frase assim: se o Senhor não for, eu não vou. Não aparte a tua presença da minha vida. Não se afaste de mim, Senhor. Eu não quero te deixar. Eu não posso. Moisés era amigo de Deus sem nenhum referencial. Ele não tinha para quem olhar. Muitas vezes nós olhamos para homens e nós nos decepcionamos, nós nos entristecemos, ou pior ainda, nós idolatramos homens. Nossa, como aquele cara prega bem, como aquele cara canta bem. Nós só podemos adorar uma pessoa, o Senhor.
O grande eu sou. Não existe uma regra, queridos. A regra é se relacionar intimamente com o Senhor. A regra é viver uma vida de intimidade. É muito mais além do que vir à igreja aos domingos. É muito mais do que ser discipulado. É muito mais do que estar no em casa. É muito mais do que fazer um devocional. Muito mais. É mais do que levantar as mãos na hora da adoração. É amar o Senhor mais que tudo, do que tudo nessa vida. Da forma mais intensa e forte que você puder. E por consequência disso, amar o teu próximo. É conhecer a sua vontade, conhecendo profundamente a sua palavra. Só que mais do que isso, não é um conhecimento que deve ficar só no intelecto, mas é um conhecimento prático. Não adianta a gente conhecer a palavra de Deus de cabo a rabo e não praticar. A gente tem que viver o que está escrito nesse livro, a gente tem que conhecer e aplicar o que a palavra de Deus diz. É ter intimidade com o Espírito Santo e procurar não entristecer a Ele. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fosse selados. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo. É não desgrudar dele mesmo, sabe? É fazer tudo com ele, tudo. Ir no mercado com ele, ir trabalhar com ele. Afinal, ele está dentro de você, como é que você vai se apartar dele? Não entristeça ele. Não deixa a chama que existe no teu coração apagar. É fazer tudo com ele e é mais também, queridos. É se importar com a opinião dele sobre tudo o que você faz. Se importar, Senhor, o que o Senhor deseja da minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Sabe, queridos, nós não devemos nos perguntar: o que eu posso ganhar, Senhor? Quando nós nos achegamos a Ele. Mas é o que eu posso dar. Senhor, o que eu posso te dar, Senhor? Eu não tenho nada de bom em mim, Senhor, mas eu te dou o meu coração. Eu te dou tudo o que eu tenho, eu te dou a minha alma, Senhor. E eu te dou a minha vida. Queria convidar você a ficar em pé nesse momento, fechar os teus olhos. Aleluia. Fique em pé, queridos. Aleluia. Feche os teus olhos. Queria convidar você a rasgar o teu coração nessa hora mesmo. Na presença do Senhor. Você não precisa esperar por uma oração. Você não precisa esperar por uma canção. Eu vou fazer isso, eu vou cantar uma canção, mas eu não queria que você se ativesse àquilo que vai estar sendo falado ou cantado. Mas que nessa hora fosse você e Deus. Se você quiser vir até o altar, fica à vontade para isso. Se você quiser se ajoelhar no teu lugar, fica à vontade para isso. Se você quiser ficar em pé, fique à vontade, mas só não fique indiferente à presença de Deus nessa noite.